Olá, meu povo abençoado, que Deus abençoe seu domingo de uma maneira muito poderosa, que seja um domingo assim com muitas bênçãos, um domingo de paz, um domingo de vitória, um domingo de comunhão em família, que a família se reúna ao redor da mesa e que seja uma grande bênção para todos vocês. Então, em nome de Jesus, eu quero agora te convidar a ler a Bíblia. Vamos dar continuidade à leitura que estamos fazendo do livro de 2 Samuel. Estamos lendo ali aquela história do problema na família de Davi, entre ele e Absalão. E é uma narrativa interessante, ela faz parte de um contexto maior da palavra de Deus. E é muito bom você conhecer esses contextos, porque isso vai te dar um background, vai te dar um pano de fundo melhor no seu entendimento da palavra do Senhor. Vamos ler a palavra então? Hoje nós vamos ler os capítulos 15, 16 e 17. Que Deus te abençoe e que o Senhor te dê vitória nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura. 2 Samuel capítulo 15. A revolta de Absalão e a fuga de Davi. Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia: "De que cidade você é?" Quando este respondia: "Este é seu servo, é de tal tribo de Israel." Absalão lhe dizia: "Olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouçam da parte do rei." Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz dessa terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: "Deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque quando estava morando em Gesur, na Síria, este seu servo fez um voto dizendo: se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor." Então o rei disse: "Vá em paz." E Absalão levantou-se e foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: "Quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom." De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabia daquele plano. Enquanto oferecia os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi da cidade de Gilo. Assim a conspiração tornou-se poderosa e o povo que tomava o partido de Absalão crescia em número. Então o mensageiro veio a Davi dizendo: "Todo o povo de Israel está seguindo a Absalão." Diante disso, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: "Levantem-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance. Lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada." Então os servos do rei lhe disseram: "Eis aqui os seus servos, dispostos a fazer tudo o que o rei, o nosso senhor, determinar." O rei saiu e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os seus servos passaram por ele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram diante do rei. Então o rei disse a Itaí, o geteu: "Por que também você está indo conosco? Volte e fique,
com quem vier a ser o rei, porque você é estrangeiro e desterrado de sua pátria. Você chegou ontem, e porque hoje eu já o levaria conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volte e leve consigo seus companheiros, e que a misericórdia e a fidelidade o acompanhem. Porém Itai respondeu ao rei: tão certo como vive o Senhor Deus, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte ou seja para a vida, lá também eu estarei, este teu servo. Então Davi disse a Itai: vai e passe adiante. Assim passaram adiante Itai o geteu e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cédron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Zadok também estava ali, e com ele todos os levitas, que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me enviará e me fará voltar para lá e me deixará ver tanto a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em você, eis-me aqui, faça de mim o que achar melhor. O rei disse mais a Zadok, o sacerdote: ó vidente, volte em paz para a cidade, com o seu filho Aimaas, e com Abiatar, o filho de Jonatas, e com Abiatar e o filho dele, Jonatas. Vejam, vou ficar esperando nos vales do deserto até que me venham notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e lá ficaram. Davi seguiu pela encosta do monte das Oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço, e todo o povo ia com ele, de cabeça coberta. Subiu chorando. Então contaram a Davi que Aitofel estava entre os que conspiravam com Absalão. Por isso Davi orou dizendo: ó Senhor, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde se costumava adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele de manto rasgado e com terra sobre a cabeça. Davi lhe disse: se você for comigo, será um peso para mim, mas se voltar para a cidade e disser a Salomão: eu serei, ó rei, seu servo, como no passado fui de seu pai, assim agora serei seu servo. Você poderá me ajudar e frustrar o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Conte a esses sacerdotes tudo que você ouvir no palácio real. Lá estão também os filhos deles, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, vocês podem me mandar notícias de todas as coisas que ouvirem. Então Uzai, amigo de Davi, foi para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. 2 Samuel capítulo 16. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba: o que você pretende com isto? Ziba respondeu: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para os cansados no deserto beberem. Então o rei perguntou: onde está o neto do meu senhor? Ziba respondeu: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertence a Mefibosete é seu. Ziba respondeu: eu me inclino
e que eu encontre favor diante do rei, meu senhor. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que saiu dali um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor, o rei? Deixe que eu vá até lá e corte a cabeça dele. Mas Davi disse: que tenho eu a ver com vocês, filho de Zeruia? Deixe que amaldiçoe. Pois se o Senhor lhe disse amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer deste benjamita? Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. Assim Davi e seus homens prosseguiram o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com ele. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse a ele: viva o rei! Viva o rei! Porém Absalão disse a Uzai: é esta a sua fidelidade para com o seu amigo Davi? Por que você não foi com o seu amigo? Uzai respondeu a Absalão: não, aquele a quem o Senhor elegeu e quem foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria o filho do rei? Como servi ao seu pai, assim servirei a você. Então Absalão perguntou a Aitofel: o que vocês aconselham que devemos fazer? Aitofel respondeu a Absalão: tenham relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com o seu pai, e todos os que estão com você ficarão animados. Então armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ali à vista de todo Israel ele teve relações com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Salomão seguiam os conselhos de Aitofel. 2 Samuel capítulo 17. Os conselhos de Aitofel e de Uzai. Depois Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico, e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: chamem agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Uzai chegou, Absalão lhe falou, dizendo: o parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer.
Então Husai disse a Absalão: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Husai continuou: você conhece o seu pai e os seus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos como uma ursa no campo, roubada de seus filhotes. Além disso, seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E, se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que, a toda pressa, se reúna em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos onde quer que se encontre e facilmente cairemos sobre ele, como orvalho cai sobre a terra. E ele não ficará, e não ficará ele nenhum dos homens que estão com ele, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e nós a arrastaremos até o ribeiro, para que lá não fique nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Husai o arquita é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel, para que o mal viesse sobre Absalão. Então Husai disse aos sacerdotes Zadok e Abiatar: assim e assim Aitofel aconselhou Absalão e aos anciãos de Israel, mas assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandem depressa a seguinte mensagem a Davi: não passe essa noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Aimaas estavam em Rogel. Uma criada ia até lá e lhe passava as informações, e que depois eles transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade, mas o moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas e entraram na casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, o qual desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta e estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos de cereal sobre ela, e assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: onde estão Aimaas e Jonatas? A mulher respondeu: já passaram o ribeiro. Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, os dois logo saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Disseram: levante-se e passem depressa as águas, porque assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi chegou a Manaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amasa no comandante do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acompanharam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai o Gileadita, e Rogelim,
Trouxeram camas, bacias e vasilhas de jarro, além de trigo, cevada, farinha, grãos tostados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos, de leite e de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento.